Bom, então vamos. A ideia hoje é falar um pouquinho, começar um pouquinho com as equações parabólicas. Hoje vai ser curtinha e na próxima aula a gente faz os teoremas de existência. Então hoje eu quero só colocar o contexto e discutir as principais diferenças. Basicamente, o que a gente fez até agora vai preparar, deixou tudo no jeito para a gente estudar as equações parabólicas e também a hiperbólica. Nós vamos seguir o mesmo roteiro: contexto, solução fraca, depois existência, depois regularidade e teorema do máximo. Basicamente é isso que a gente precisa saber para essas equações. E nós vamos ver que funciona bem também as equações parabólicas. Uma outra modificação, não é tão direto assim, os resultados de análise funcional não aplicam tão direto quanto para as elípticas, mas as coisas vão funcionar bem. Então vamos lá para o contexto. O contexto é o mesmo de sempre: U contido em Rn, aberto limitado, ok? E como a gente já viu, às vezes nós vamos supor que é suave, isso vai ficar claro no contexto, tá? E às vezes nós vamos supor que a fronteira é suave, e lá para os teoremas de máximos também a gente supõe o conexo. Então, a princípio é aberto limitado, e quando for necessário a gente acrescenta suavidade na fronteira e conexão, tá? Bom, é, o que a gente quer é colocar agora o tempo na brincadeira. A gente está estudando o L de U igual a F, tá? U, uma função definida no aberto U do Rn. O que a gente quer também é acrescentar mais uma variável na função U em relação ao tempo. E a nossa equação vai ter a forma ut mais L de U igual a F, tá? Então deixa eu reescrever bonitinho. Então vai ficar assim, ó, ut, a derivada de U em relação ao tempo, mais o operador L de U, o L é o mesmo operador que a gente estava estudando antes, igual a F, tá? Só que isso aonde? Em um conjunto que eu vou chamar aqui UT, tá? E ele é o seguinte: UT vai ser igual a U cartesiano aberto no zero, vírgula, fechado no T. Então a gente começa assim. Então fixe T maior do que zero. Aí a gente define o T dessa forma. Então é o nosso aberto U. Vou colocar aqui em cima. Então o nosso U é um aberto conexo. Então T, um número real maior do que zero. E a gente faz o aberto cartesiano 0T. Tá? Então uma função U definida nesse UT fecho, né, em R, vai ser a nossa função U, que vai ser uma função então de x e t. Nós vamos denotar assim, tá? Então U agora é uma função da variável x, que está no aberto U do Rn, e t é a variável tempo, que está no intervalo 0t. Ok? Então U t é a derivada de U em relação a t, ok? LU igual a F, e condição de fronteira, U igual a zero em fronteira de U, aí cartesiano 0t. E a gente pode começar, como nós temos tempo agora na brincadeira, a gente pode dar um tempo inicial. O tempo inicial zero, tá? Com uma informação inicial. Então a U é igual a G, uma função G no tempo t igual a zero. Então eu vou colocar assim: U cartesiano t igual a zero. Vamos nos localizar aqui então. A U é uma função então que está definida nesse conjunto UT, fecho, porque eu estou colocando aqui uma condição de fronteira, tá? A F também é uma função definida em UT em R. Então a F aqui é uma função f de xt, ok? E a G
meu dado inicial é uma função de u em R. Então a g aqui é uma g de x. Ok? Então, deixa eu fechar aqui. E claro, né, quando eu coloco assim, t igual a zero, então quando eu faço u cartesiano t igual a zero significa todos os... Estou fazendo cartesiano com o tempo, o ponto zero. Tá? Eu estou olhando só uma faixinha t igual a zero no cartesiano, o cartesiano 0t. Ok? Então você pode pensar, se quiser fazer um desenho, né, você pode pensar assim, pelo menos momentaneamente, que você tem aqui o tempo t, você tem aqui o eixo Rn, tá? E você tem aqui um aberto aqui, U no Rn, e quando você faz o cartesiano, você faz uma espécie de quadradinho aqui no Rn, cartesiano R, vou colocar assim, né? R mais, T positivo. Então, quando t é igual a zero, você tem essa faixinha aqui. Então, você quer que nesse instante t é igual a zero, a sua função comece com... A sua função u agora ela é uma função de xt. Então, ela está definida em toda essa faixa. Tá? E aqui é o t grandão, né? Tá? Então, quando t é igual a zero, você começa com digamos assim, né? Você tem uma função definida aqui, verdinha, uma g de x, definida aqui no Rn. Então, quando t é igual a zero, você começa com essa informação inicial. Tá? Desenho não ajuda muito porque fazer o Rn como um eixo, né? Fica estranho, na verdade o Rn é todo o conjunto, mas é para dar uma ideia de que quando você começa no tempo zero, então você começa aqui no verdinho com a sua solução coincidindo com uma função g, como se já tivesse uma informação no tempo t igual a zero, e aí você vai evoluir então essa u de tx aqui para dentro do azulzinho e de forma que resolva a sua equação, tá? Bom, o L é o mesmo de anteriormente, operador de segunda ordem elíptico, L de U igual a menos a soma, só com a diferença, né, que agora a gente pode considerar os coeficientes A e J dependendo também de T, tá? O XI, o XJ, então o L vai atuar em U nas derivadas XI, XJ, tá? O IJ de 1 até N. É como se eu estivesse esquecendo se eu estivesse fixando um t e olhando somente para as variáveis x, tá? Mais a soma e vai de 1 até n, bi xt, o xi mais cxt u, tá? Ou também a gente poderia considerar esse, vou fazer assim, nesse momento eu acho que eu já posso abusar um pouco, poderia considerar a forma divergente, que seria então a e j xt, o xi, tudo isso xj, tá? Podemos considerar ou na forma não divergente ou na forma divergente. Então a novidade aqui é que os coeficientes agora a, i, j, bi e c agora podem ser definidos, né, no ut barra em r, pode depender do tempo, ok? É claro que, bom, uma situação interessante, eu já vou falar já. Antes de falar isso, deixa eu só definir a noção de elíptico. Só me dá um minutinho que eu já explico algumas coisas de considerar o coeficiente dependendo do tempo e a f também dependendo do tempo. Mas então agora o nosso operador a gente pode escrever assim, ó, d dt mais L. É como se nós tivéssemos o operador L mais uma outra derivada em relação ao tempo. Tá?
Então esse daqui seria o operador diferencial de segunda ordem. Tá? E, como já é de costume, a gente vai supor que ele é uniformemente elíptico. Elíptico, tá. Que significa, olha só, que existe um θ maior do que zero, igualzinho a outra. Tal que, ó, a soma do A e J, tá? Agora ele depende de xt, que se I, que se J fica maior ou igual a θ, norma de x ao quadrado, tá? Isso daqui para todo xt pertencente ao t e para todo que se pertencente a Rn. Então, a estimativa elíptica, uniformemente elíptica. Essa é a condição que nós vamos levar para todo o, o, essa discussão sobre equações parabólicas. Então, vamos para o que eu queria falar. Primeiro, exemplo. Bom, se o A e J é o delta IJ, delta de Dirac, então IBI é igual a C, que é igual a zero. Então, o que a gente obtém aqui que L é menos o Laplaciano. E a equação, então, o T menos Laplaciano de U igual a F, que é a conhecida equação do calor. Ou seja, essa equação mais geral aqui em cima, o T mais L de U igual a F, tá? Com o operador L, esse operador elíptico de segunda ordem que a gente estudou no capítulo anterior, é um caso mais geral da equação do calor. Tá? E o objetivo nosso aqui vai ser mostrar que a equação do calor e as equações parabólicas mais gerais têm as propriedades parecidas, tá? Ou seja, as mesmas propriedades que vale lá para a equação do calor, nós vamos começar a verificar se vale também para as equações parabólicas mais gerais, ok? Bom, então o A e J, os coeficientes A e J, geralmente é o que a gente chama de coeficiente de difusão, tá? E então, às vezes essa equação também é muito conhecida na literatura como reação-difusão, tá? Mas no contexto, né, quando o A e J é uma função só de x, e era isso que eu queria dizer anteriormente, que deixei para dizer agora, é que embora esse operador ele ele é mais geral, ele comporta uma situação particular que aparece bastante na literatura, é muito estudada, tem bastante trabalhos nessa direção, que é as equações de reação de fusão, tá? Então esse operador aqui aborda também o caso particular das equações de reação de fusão autônoma, ou seja, o A e J depende só do x, e se a f é uma função de R em R, tá? E BI é igual a C, que é igual a zero, uma possibilidade é conhecido como equação de reação de fusão autônoma, tá? Eu quero fazer aqui, então pode ser escrita, por exemplo, o T menos o divergente do, posso escrever A de x, gradiente de U, escrevendo todas essas A's como uma A de x só depende de x na situação mais simples possível, igual a uma F de U agora, tá? Em UT, U é igual a zero na fronteira de U cartesiano 0t, e aí você pode dar um dado inicial em U cartesiano t igual a zero, tá? Então essa é uma situação particular dessa mais geral, é bastante estudada, a equação de reação de fusão autônoma, e ela é um tipo de equação que o comportamento é bem entendido por ser autônoma, tá?
Ou seja, nós temos atualmente no estudo de equações diferenciais dois contextos. O primeiro é autônomo, onde o A e a F não dependem do T. E aí a gente tem bastante coisas que a gente pode dizer sobre isso, comportamento, existência de soluções, é, um contexto, digamos assim, mais simples. E pode até fazer um comparado com as EDOs, né? E quando nós estamos no contexto mais geral, não autônomos, quando, por exemplo, o A depende do T e a F também depende do T, aí a conversa já, já tem bastante trabalhos também nessa direção, equações não autônomas, mas aí a teoria já fica mais difícil de mexer. É assim como em EDO, né? O retrato de fase aí muda como se a gente tivesse que fazer a cada tempo uma análise do que está acontecendo. Bom, pelo menos para início de conversa, a gente não tem. Vamos trabalhar na situação geral, tá? E o que a gente precisa então agora é só entender a questão que, olha, a nossa U agora também depende do T. E ela vai morar em qual espaço? Né? Então a gente precisa agora fazer aqui um parênteses para discutir um pouco o espaço de funções que também comportam o tempo. Tá? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre os espaços de funções. Basicamente a gente vai dar uma ideia do estender o espaço LP e o H1 para também depender do tempo. Ou seja, vamos nessa discussão aqui geral denotar x, norma assim x, um espaço de Banach. Tá? Então, quem que seria o LP agora dependendo do tempo, por exemplo, 0 t ponto e vírgula x, tá? A gente define como são então as funções u de 0t que chega no espaço de Banach x. Agora com a norma P, LP 0t sendo integral de 0 até t da norma de u t, agora aqui norma x elevado a p, tudo isso 1 sobre p. Exigir que isso seja finito. Tá? Então o espaço LP0TX, x um espaço de Banach qualquer, poderia ser de novo o LP, tá? Ou o H1, ou o H-1, como nós vamos ver. É o conjunto das funções agora que varia com o tempo, 0t e morre lá no x, tá? E onde essa norma é finita. E por que eu estou considerando só, eu estou esquecendo o x? Não, o que nós estamos fazendo aqui é, de alguma forma, olhar para a função u, que depende do x e t, e fazer o seguinte, u t, uma função que vai do espaço x, se esse x for, por exemplo, já vou fazer isso já, mas se esse x for, por exemplo, um outro espaço da variável x, então nós temos uma u de t depois aplicado no x como sendo a u de xt. Então o que nós estamos fazendo primeiro é olhando como uma função de t que vai no espaço onde mora a variável, vai no espaço onde é uma função de x, nós vamos fazer essa espécie de identificação. Tá? Então já aparece o x também. Bom, se o p é igual a infinito, aí a norma u é de infinito 0t ponto e vírgula x é isso que você já deve estar imaginando, é o sup essencial para t pertencente a 0t da ut x, se isso for finito, né? Então o LP é as funções u de 0t em x, onde essa sup essencial é finito, tá? E as funções contínuas? A ideia é a mesma. O c de 0t
x, o conjunto da azul de 0t em x, agora contínuas, tá? Onde a norma de u c 0t x é igual ao máximo para t pertencente a 0t, o t x finito. Se ela é contínua no intervalo fechado 0t, então existe o máximo. Tá? E como é que a gente pode colocar uma noção de derivada fraca? Da seguinte forma. Ó. Então, ó. Considerando uma função u L1 0tx, tá? Uma v pertencente a L1 0tx, ou seja, o que é L1? Que é integrável. A integral de 0 a t da u, módulo da u de t em x é finito, tá? Então a gente fala que a v é derivada fraca de u, escreve u' igual a v, quando a integral de 0 até t da filhinha de t, u de t dt, é igual a menos a integral de 0 até t da φ de t, v de t dt, para toda φ c infinito c de 0t. Ou seja, a φ aqui agora é escalar. Ou seja, o que é escalar? Uma função de 0t em R. Tá? Suporte compacto no 0t. E quem é então o W10 tx? As funções u pertencente a LP de 0t x, tais que existe a derivada fraca, u' igual a v, pertencente a LP também, de 0tx, e com a norma u w1p 0tx. Então a integral de 0 até t da norma de ut, x elevado a p mais u' de t, x elevado a p dt, tudo isso elevado a 1 sobre p. Tá? E se p é igual a infinito, você coloca ali o superessencial. Norma de u, w1 infinito, 0t x é igual ao sup essencial para t pertencente a 0t, dá o tx mais o' tx. Tá, então o que nós estamos fazendo aqui é permitindo, olhando, basicamente usando as mesmas ideias que a gente tinha anteriormente, deixando essa função variar com o tempo, chegando no espaço de Banach x. Tá? E como é o esperado, né, H1 0tx é W12 0tx. Vamos lá então. Então, qual que é o que eu estava falando no início, né? Então vamos fazer uma seguinte identificação. Eu não vou distinguir a notação. O livro faz ele começa a chamar a U, que depende do tempo, com um negrito, tá? Mas eu acho que o contexto vai ficar claro, tá? Que olha só, a princípio a nossa solução U é uma função de x e t,
tá? Uma função da variável x, o x pertencente a u e o t pertencente ao intervalo 0t, tá? Ou seja, é uma função, o xt pertence ao nosso ut, assim que a gente chamou. Então, como é que eu vou fazer a seguinte identificação? Vou definir uma u, estou usando a mesma notação, tá? O livro faz esse u de negrito, mas eu vou usar a mesma notação de 0t em h10 de u, da seguinte forma. Se eu pegar um t entre 0t, a u de t vai ser uma função agora h1 que vai atuar em u em r. Um ponto em u é um ponto x. Então, a ut aplicado no ponto x é igual a u xt. Então, só por um momento, então, vou deixar essa uzinha aqui, xt, verde, essa uzinha aqui, xt. Então, estou usando, fiz uma diferença de cor, mas no fundo nós vamos usar a mesma notação. E quando aparecer o t, vai ficar claro que nós estamos olhando para a função u xt como uma função de t. Então essa vai ser a nossa identificação no curso, nesse capítulo. A ideia é definir então solução fraca. Ora, então só para lembrar, as hipóteses mínimas que nós vamos exigir é que o A e J, BI e o C são funções pelo menos L infinito, tá? A F vai ser L2, a G também L2 de U. Então só para lembrar, o nosso problema é o T mais L de U igual a F, tá? Em UT, U é igual a 0 em fronteira de U cartesiano 0t, e U é igual a G em U cartesiano t igual a 0. Ora, então, uma vez que a gente já desenvolveu alguma matemática nas aulas anteriores, então a gente pode chegar aqui com propriedades fazer isso aqui, ó, uv ponto e vírgula t como sendo igual a integral de u, soma do i j de 1 até n, a e j, vou colocar assim, ponto t, o xi, o xj, mais a soma i vai de 1 até n, bi, ponto t, o xi, v, mais c, ponto t, o v, dx, tá? Para ser a nossa espécie de nossa correspondente forma bilinear, né? Só generalizei a ideia de que a gente tinha utilizado anteriormente. Isso daqui, né, definido para o V pertencente a H10 de U, né, quase sempre para T pertencente a 0T. Bom, o que a gente pode pensar agora, segundo a identificação que a gente fez aqui em cima, é a U, então, eu vou olhar ela a princípio como uma função L2 de 0t em H10 de U, usando a identificação acima.
tá? Então, olha aqui, reflete um pouco aqui. Eu estou escrevendo, então eu estou olhando a U segundo essa identificação aqui em cima, querendo que ela seja no L2, né? 0T do H1 0. A derivada, o linha, derivada fraca, também vai ser L2 por definição, né? Se a U é H1, então a derivada é L2, então L2 0T. Agora aqui eu vou colocar uma novidade aqui, H-1 de U. Só para lembrar, já apareceu, né? O H-1 de U é o dual do H10U, tá? Então isso daqui é o dual, ou seja, é um funcional linear. O linha é um funcional linear, então ele vai atuar em funções assim do H10 de U, tá? Porque ele é um funcional daqui. A gente usa essa notação. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, definição. Então, U pertencente a L2 do 0TH10, tal que a derivada, o linha, pertence a L2 0TH-1 de U, tá? Satisfazendo. Então, só para lembrar, a U aqui é uma função, então, 0TH10U. Lembra da notação acima. A U' é uma função 0t do h a menos 1 de u, tá? Então eu vou falar que essa u é uma solução fraca quando ela satisfaz essas duas condições acima e 1, né? U' v, então eu já estou usando a u', entendendo ela como funcional linear. Então aplicando ela numa função teste v mais b, a forma bilinear aqui em cima, u v ponto e vírgula t é igual, do lado de lá aparece fv. Isso daqui vale para toda v pertencente a H10U, quase sempre para t pertencente a 0t grande. Primeira condição, solução fraca. A novidade agora é que eu tenho a derivada aparecendo na... Se você multiplicar aqui por uma v e integrar, né, você vai chegar nisso daqui. Assim como nós fizemos na parte elíptica, só que agora nós temos uma derivada aparecendo aqui também. Por isso que a gente olha ela como um funcional linear contínuo. Logo, ela é, pelo teorema de Riesz, ela é um produto interno. Então, ela é uma função vezes uma integral de uma função contra a outra. Tá? Então, essa é a primeira formulação de solução fraca. Só que aqui a gente tem uma condição, um tempo inicial, né? T igual a zero. Então, a gente tem que colocar, incluir a nossa definição de solução fraca, que a U zero é igual a G. Ou seja, lembre que a U0 agora é a UX0, né, que é dada pela condição inicial aqui. Então, uma solução fraca é definido dessa forma. Bom, qual que é a ideia? Então, eu vou pedir para você refletir, pensar um pouco, tá? Então, a maneira como a gente encarou aqui essa identificação, tá? Essa identificação aqui também poderia ser feita com a f. A gente também pode olhar a f como uma função de 0t em L2 de u, tá? Pega um t, aqui nós teremos a f de t, vai ser uma função de u em R, que é do L2. Então, se você pegar aqui um x,
E ao lado de cá, então, nós teremos a ft aplicado no x, e aí, claro, a ft aplicado no x é igual a f de tx. E aí é claro, né, que se a u olhando aqui dessa forma, a ftl2, né, então a ftx dessa maneira, se a f é l2, né, tá, e do ut, se a f pertence a l2 de ut, então tá claro, né, reflita um pouquinho, né, que então a f olhado dessa forma aqui, com essa identificação, vai ser L2 0T do L2 de novo. Parece confuso, mas pensa um pouquinho, tá? Se a F é L2 de UT, então a F é L2, se você pode integrar de 0 a T, a norma da F em L2 ao quadrado vai ficar finita, porque a F é L2 de UT, tá? Então essa identificação, também com a U, com a F, a gente consegue então dar uma noção de solução fraca. Define essa espécie de forma bilinear, coloquei aqui entre parênteses, né? Agora os coeficientes podem depender do t. Tá? Eu olho a derivada a u como uma função L2 0t do H1 0. Olho a derivada como uma função 0t do H menos 1 de u, um funcional. Tá? E digo que uma solução u é fraca se vale a condição 1 e vale a condição 2, ou seja, U' V igual a B de U VT igual a FV. E para lembrar, né, essa daqui é o produto interno no L2, né, integral em U. Tá? É o equivalente, eu não fiz as contas porque a gente já fez isso, você já deve também imaginar como funciona. Multiplica essa daqui por uma função V e integra. Usa aqui o teorema de Riesz e você vai chegar para dizer que o dual, a U' aplicada numa V, né? Então, para dizer isso daqui, né, ó, a U' aplicada numa função V vai ser nada mais que a integral em U da U' V, tá? E então, integrando multiplicando essa função por uma função teste V, H1 0, com suporte compacto em U, você chega exatamente nessa expressão que está aqui embaixo. Ok? Então, essa é a ideia de solução fraca para esse problema. Agora, a nossa função também tem a variável t que aparece na jogada. Por que eu coloquei forma bilinear entre aspas? Não foi à toa, né? Porque não dá simplesmente para usar o Lax-Milgram. Falar que é uma forma contínua e cursiva e usar a existência do Lax-Milgram, como a gente fez para a elíptica. Tá? O que nós vamos fazer é usar um método bem famoso, bem útil, bem bonito, bem simples, está muito conectado com a aula anterior, que é o método de Galerkin. Qual que é a ideia essencial do método? Nós vamos fazer a partir da próxima aula, mas na aula anterior a gente olhou para o operador L, o comportamento espectral do operador L, e viu que esse operador L, por exemplo, nos dá uma base de autofunções do L2, uma base ortonormal, base de Hilbert. Então a ideia é, a partir disso, a gente construir soluções aproximadas em dimensão finita, usando um pedacinho dessa base, e depois passar num processo de limite. Nós vamos ver que isso funciona bem com um bom método de energia, uma estimativa de energia, e que vai permitir a gente passar o limite e obter então no limite uma solução fraca para esse problema. Não é
direto como o Teorema de Lex-Milgrom, mas é tão bonito quanto. E a gente faz isso na próxima aula.